eu acho que o ponto mais correto, na minha ótica, o ponto mais correto de nós darmos início ao entendimento do que se refere a dons é a gente olhar isso visando uma compaixão profunda pelo nosso próximo. Por quê, pastor? Porque os dons a qual nós recebemos, na verdade, é para servir o nosso próximo. Por que nós temos desejo de profetizar? O desejo de profetizar, a palavra diz que a profecia, ela traz encorajamento. Então nós temos que ter uma intenção e uma motivação correta do porquê nós queremos. E isso faz toda uma diferença no antes e no pós você recebe algum tipo do dom. Eu lembro que assim que eu comecei a desenvolver a oração em línguas, eu orava muito em línguas, eu comecei a pedir muito ao Senhor o dom de curas. E quando eu pedi aquilo, era acompanhado pelo um sentimento, um desejo de compaixão pelas pessoas que eram enfermas. Ver aquelas pessoas enfermas e saber que a palavra trata com o Evangelho de Deus, ele cura os enfermos também. E eu ver aquelas pessoas enfermas, aquilo me causava um certo transtorno, um certo constrangimento. E movido por isso, foi gerada uma compaixão dentro de mim, que eu clamava o Senhor. A motivação a qual eu clamava o dom de cura era movido por essa intenção. Então por que eu quero profetizar? Eu não posso querer profetizar apenas para demonstrar que eu tenho o dom de profecia. Inclusive, o que eu mais vi, as quedas, os enganos dentro dos moveres, principalmente dos moveres pentecostais, foi justamente no mover da profecia. Por quê? Se tem um certo engano, foi criado um certo engano, que aqueles que profetizam, eles são os popstar do meio gospel. A pessoa profetiza, uau, ela é uma pessoa de Deus. Ela profetiza porque ela tem uma grande intimidade e ela escuta Deus. Nada disso. E nisso aí é onde eu via muitas pessoas caindo, porque elas passavam a manifestar o dom de profecia, e aquilo trazia um engano para elas, de elas entenderem que elas estavam em um bom estágio com Deus e não precisavam de mais nada na vida delas. Talvez muitos de vocês presenciaram isso. Então isso é uma motivação errada do manuseio do dom de Deus. Então, se tratando de profecia, nós temos que pedir a Deus, Deus profetiza, derrama o teu dom de profecia, teu espírito de profecia sobre a igreja para encorajar aqueles que estão enfraquecidos, desanimados. Às vezes uma profecia pode trazer um ânimo para uma pessoa que estava totalmente desanimada e estava muito tempo afastada do evangelho. Você traz uma profecia, ela tem um poder de alcançar o íntimo daquela pessoa, trazendo para ela um ânimo, e você resgatar aquela pessoa através de um dom profético. Estamos conseguindo criar uma linha de raciocínio aqui, o que se trata de dons. Antes de eu vir para cá, eu estava orando e, ser bem sincero, eu vim por conta do compromisso, mas estar na presença de Deus, nós temos falado aqui de encontrarmos a presença, a glória de Deus, é algo totalmente imensurável, não dá para explicar dentro do conhecimento humano. É algo incrível. E dentro daquela atmosfera que eu estava com o Senhor ali, era por volta de 18h35. Eu falei, eu não posso sair de casa antes de ele falar com o Senhor, orar ao Senhor. E uma coisa eu pedi a ele, e eu tenho pedido isso a ele. Falei, Senhor, hoje eu vou ministrar a tua palavra. Eu te peço algo da parte do Senhor. Me dê compaixão por todas as pessoas que vão estar ali ouvindo. Eu acho que a gente pedir temor, zelo, compaixão pelas almas, pelas vidas, pelo rebanho do Cordeiro de Deus, isso vai nos ajudar a nos afastar de trazer pedras de tropeço para o nosso próximo. É eu entender a motivação, por que eu estou levando a mensagem para vocês. Qual o intuito do meu coração, qual é o desejo do meu coração de transmitir isso para vocês. É o amor e o desejo de que seja revelado o conhecimento de Deus ao Espírito de vocês, para que seja agregado o conhecimento do Senhor aos santos. Pessoas que estão perdendo esse zelo, este temor, essa compaixão, estão trazendo palavra de destruição nos púlpitos, de acusação, mentiras. Em vez de exortação, estão trazendo condenação. Em vez de trazer para mais próximo, estão afastando ainda mais as pessoas. E isso é porque eu imagino que elas estão perdendo este momento de reflexão. O porquê que elas querem levar algo da parte de Deus para as pessoas. Então, tratar do assunto de dons, a gente não pode tratar como uma forma, vamos manifestar o fogo e glória, isso é bom. Não, calma, isso é bom. Mas vamos corrigir e observar detalhadamente as nossas motivações e as nossas intenções, o porquê que nós queremos isso, para quando nós recebermos, nós termos maturidade e sabedoria, a forma de administrar aquilo que não é nosso, é do Senhor. Nós estamos sendo administradores para servir o corpo de Cristo. Então, isso é um nível de uma responsabilidade muito profunda
diante da sua vida para com Deus. Porque o momento que você está pedindo algo, e tem aqueles que nem pedem e recebem, você está incumbido, compromissado em servir seu próximo com aquilo que Deus designou e derramou sobre a sua vida. Isso é sério, amém? Isso é muito sério. Então, é esse temor que eu creio que tem que ser restaurado no nosso meio, para nós usarmos os dons de Deus com prudência. E que no meio da manifestação dos dons de Deus, algo possa acontecer. O nome dele ser glorificado. Esse sempre é o intuito. E por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, há escândalo com o nome de Deus em meio à manifestação dos dons derramados sobre os homens, não é verdade? Estão usando da profecia para se autopromoverem. E por aí vai. Estão usando o dom de línguas, que é santo, que vem do próprio Espírito Santo, que usa os seus lábios como um canal para verbalizar aquilo que ele está colocando no seu espírito. Estão usando como uma demonstração de status de espiritualidade. Nem tem uma vida de oração em línguas. E quer ficar soltando, como é chamado, jarradas de línguas dentro da igreja para demonstrar algum nível de espiritualidade no meio da congregação. Amém? Então, é por isso que é um assunto que a gente não pode tratar ele só como uma forma de oba-oba. Amém? Tem que ser tratado com bastante cautela, para nós estarmos fundamentados e alicerçados e com um coração purificado. Nós temos que pedir constantemente a purificação do coração. Em Atos, a palavra diz que o coração dos gentios estavam sendo santificados através da fé. Nosso coração precisa ser santificado. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor? Versículo de número 1. Olha como é tão relevante o assunto que se trata dos dons espirituais. No seu versículo de número 1, olha só o que o apóstolo Paulo está falando. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então ele está querendo dizer aqui que a respeito dos dons espirituais é necessário ser transmitido e é necessário que haja um conhecimento no que se trata dos dons espirituais. A igreja não pode ser leiga no que se trata dos dons espirituais. É da vontade do próprio Senhor manifestar isso. Em outras traduções diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes ao que se trata sobre isso. Então, nós estamos falando sobre esse tema aqui hoje, porque é da vontade de Deus transmitir à igreja, amém? Vamos lá para o versículo de número 7. A cada um é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Amém? A cada um, vamos meditar nisso aqui. A cada um é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Amém? Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é otorgado a fé. A outro, pelo um único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outros, interpretação de línguas. Amém? Então, só relembrando aqui, todo esse assunto que vai ser tratado está fundamentado num livro que está por vir. Daqui a pouco vai estar liberado para todos. Vai ser feito o lançamento. É o livro que o apóstolo está finalizando. Amém? Começou, se eu não me engano, em 2017. E como ele já explicou, não tinha terminado ainda porque não tinha revelação completa para escrever aquilo. Amém? Informação nós podemos ter. Você pode ler um livro e ter informação ao assunto. Agora você ter revelação daquilo é outra coisa. Amém? Então ele obteve a revelação e agora está concluindo este livro. Então olha só, existem 9 dons principais do Espírito Santo. Existem 9 dons principais do Espírito Santo. Para o corpo de Cristo que são possíveis ser vistos as suas manifestações na esfera terrena, de forma que todos sejam tocados e edificados na fé, tanto os que estão recebendo, quanto os que estão operando no poder do Espírito Santo. Amém? Então olha só, nós vemos aqui 1 Coríntios, seu capítulo 12, do seu versículo 7 ao versículo 11, ao versículo 10, na verdade. Ele está falando aqui dos dons, ele trata sobre 9 dons do Espírito Santo. Então anota aí que existe 9 dons principais dados pelo Espírito Santo. Nós temos que saber disso. Esses detalhes eles não podem fugir. Nós temos que saber muito bem disso daí. Nós vamos falar desses 9 dons. E é incrível que esses dons, ele vem realmente para encorajar tanto aqueles que estão sendo beneficiados pela manifestação, tanto para aqueles que estão manifestando este dom. Eu creio que boa parte de vocês que estão aqui já teve a oportunidade de manifestar o dom de Deus para a vida de alguém. E depois que isso é manifestado, geralmente isso nos traz uma alegria, nos encoraja, aumenta ainda mais
mais a nossa fé, não é verdade? Então, tanto a pessoa que está manifestando como aquela que está recebendo, ela é beneficiada pela manifestação do dom de Deus. Vamos tratar sobre esses 9 dons primeiros, pelo menos esses 9 principais, né? Olha só, presta bem atenção nisso. Esses 9 dons, a gente pode separar ele em 3 grupos. Também vou explicar isso direitinho para vocês. Vamos lá. Nós temos a palavra de sabedoria, estou falando do primeiro grupo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito são dons de revelação. Amém? Então, nós falamos aqui de 3 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito. Se for para a gente organizar isso, para a gente fundamentar isso de uma forma organizada, a gente pode criar esses 3 grupos, e esses 3 primeiros dons a gente pode colocar como dons de revelação. Então, você tem uma palavra de sabedoria, faz parte do dom de revelação. Você tem uma palavra de conhecimento, faz parte do dom de revelação. Você ter discernimento de espírito, faz parte do dom de revelação. Amém? Hora a gente tratar de fé, dom da fé. Amém? Fé é um dom. Amém? Dom da fé, dons de curar e milagres. Isso a gente pode colocar no grupo dos dons de poder. Amém? Dons da fé, dom da fé, de cura e de milagre. A gente pode colocar no grupo dos dons de poder. O que seria isso? É fazer as coisas acontecerem. Esses dons, eles se manifestam de uma forma visível e tangível. Vamos tratar agora os 3 últimos. Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia são necessariamente presentes vocais, que operam através das cordas vocais das pessoas, são os dons que dependem exclusivamente da nossa fala. Anotaram? Conseguiram anotar? Aproveita que eu vou falar com bastante paciência e com calma, que como é ensino, não tem como eu correr muito, senão vocês não vão conseguir acompanhar. Então é ensino. Conseguiram acompanhar até aqui? Anotar até aqui? Então esses 3 últimos são dons vocais. Tá, eu creio que... tá aqui. Eu tirei a dúvida de uma irmã, e isso é a dúvida de muitas pessoas que eu já vi já. Inclusive, eu também já tive essa dúvida no início. Dom de línguas. Porque a boa parte que está aqui já tem conhecimento de como opera o dom de línguas, certo? O dom de línguas, ele é um dom vocal que necessita da nossa cooperação. Ele é um dom que, se de fato a gente não manifestar, não pronunciar ele vai ficar retido dentro de você. Então tem pessoas que já receberam esse dom há muito tempo, mas está retido no seu espírito. Ela tem dificuldade de pronunciar aquilo que lhe foi dado. E aí, dentro disso, a gente pode classificar vários motivos. Os mais comuns que a gente observa. As pessoas acham que isso é coisa da carne dela, da cabeça dela. Ela tem um certo bloqueio, um medo, porque ela pensa que ela falar aquelas palavras que ela acha que é a imaginação dela, ela vai estar pecando contra Deus, porque essas são coisas da cabeça dela. Então esse é um dos tabus, do bloqueio que as pessoas têm de manifestar este dom. Na verdade, o dom da profecia é do mesmo jeito. Sabe, o dom da profecia, ele é algo que, inclusive, depois o evangelista Alex vai trazer aqui um anúncio, nós vamos tratar bastante sobre o dom profético, porque ele é um assunto muito complexo e é uma área onde as pessoas erram muito, onde as pessoas padecem muito. Por quê? O dom profético, ele é algo que, se você não arriscar em manifestar ele, isso não vai se desenvolver em você. As pessoas, às vezes, ela tem um certo medo, um certo temor de manifestar este dom, porque ela fica com medo de não ser da parte de Deus. Não é verdade? Se for contar, cara, tem tantos casos bizarros, né? De pessoas que nada a ver, fica querendo adivinhar as coisas. Nossa, é horrível. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não creio que você errar na profecia, você tem que ser condenado por isso. Eu acho que o erro está não em você errar em transmitir uma profecia. O erro está em você não se atentar para isso, ficar desligado, desatento e permanecer neste erro. Isso aí é a falta de temor. As pessoas que querem ou acham, pelo menos que estão profetizando, e elas não têm temor em se aperfeiçoar neste dom, para que ela cumpra de uma forma mais perfeita, podemos dizer assim. Mas o dom de profecia você vai ter que arriscar. E não tem dessa. Sabe por quê? É porque a gente quer seguir, a gente quer demonstrar tanta espiritualidade, porque se a gente tiver humildade e simplicidade, não tem erro, não tem problema de você chegar no seu irmão e falar: irmão, eu tô sentindo de falar isso aqui, talvez isso seja até errado, mas eu vou falar, e se for de Deus você recebe, se não for você ora e me perdoa, mas eu tenho que falar. Mas a gente tem medo de falar isso, não é, irmão? A gente fala: vou falar isso, o pessoal vai achar o que de mim? Vai achar que eu sou entendeu? Mas se a gente tivesse um pouco mais de temor em querer acertar, eu acho que isso poderia nos ajudar, certo? Então, você buscar ser aperfeiçoado nesse dom, ele é importante. E você saiba disso, que você corre o risco de errar,
na manifestação deste dom, na operação deste dom. Isso é praticamente inevitável. É inevitável. E isso tem vários motivos. Primeiro, às vezes realmente Deus pode estar falando com você, mas por algum motivo a sua alma ainda não está tratada ao ponto que você não consegue filtrar essa informação de Deus e você trazer aquela profecia de uma forma totalmente distorcida daquilo que Deus está querendo te usar para transmitir ao seu próximo, entendeu? Então acontece isso, tem inúmeras formas. Sabe, você vê que os 4 evangelhos, eles falam da mesma coisa praticamente, só que de formas diferentes, você tá entendendo? Às vezes Deus vai falar com você, pode falar a mesma coisa com 3 pessoas, e cada pessoa receber e interpretar aquilo de uma forma diferente. Mas no final das contas, é a mesma coisa da qual Deus transmitiu para as 3. Porque isso é o processo que existe da profecia passar do nosso espírito até chegar ao nosso lábio. Isso ela passa pela nossa alma. Por isso é importante de nós termos uma alma tratada e purificada. Uma alma que se relaciona com Deus. Amém? Mas nós temos que arriscar. Se a gente não arriscar o dom de profecia, uma igreja que está desencorajada, é porque ela não está ouvindo mais Deus falar. Deus está buscando vasos proféticos para trazer encorajamento para a igreja. Amém? Era para você ter gritado, eis-me aqui, Senhor. Próxima vez a gente ensaia para sair melhor. Tá bom? Desculpa o pessoal que está nos acompanhando. Próxima vez nós vamos fazer melhor nisso. Brincadeiras à parte, é um assunto muito sério, amém? Então nós temos que buscar o aperfeiçoamento deste dom com zelo e temor dentro daquele primeiro princípio que nós citamos, que eu citei aqui. E nós sempre buscarmos a motivação correta da manifestação deste dom, dos dons, na verdade. É sempre a gente pedir ao Senhor a compaixão e a misericórdia pelas pessoas, pelas ovelhas, pelo rebanho, pelo corpo de Cristo. Quando esse temor ele é gerado, isso nos inibe, pelo menos, de a gente não chegar e fazer as coisas de qualquer forma para as pessoas. Então, anote aí 1 Pedro 4,10, só para a gente finalizar aqui essa parte. Tá assim, 1 Pedro 4,10. Nós falamos aqui pelo menos dos 9 principais dons do Espírito Santo. Existe mais de 9. Amém? Todos sabem disso? Existe mais de 9. Como nós falamos, existe dons do Pai, que é dado pelo Pai, Deus Pai. Existe dons que é dado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E existe dons que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Servis uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores de multiforme graça de Deus. Amém? Isso aqui é só para testificar tudo aquilo que nós estamos falando. Para que servem os dons? Como nós temos que manusear os dons? Essa palavra aqui, ela nos traz uma testificação e uma confirmação da responsabilidade a qual nós temos para com estes dons. Vocês anotaram? Olha só. Segundo o texto de Romanos 12:6, existem mais 7 dons dados por Deus aos seus servos, que necessitam estar em atuação no corpo de Cristo para a edificação do mesmo. Falei aqui pelo menos mais 7 dons, mais um ele já consta destes 9 dons do Espírito Santo. Você anota em Romanos 12:6, nós vamos tratar aqui o que é dom. Porque às vezes você tem um dom e ainda você fica questionando a Deus que eu não tenho nenhum dom, você não me dá nenhum dom. Porque às vezes você fica esperando só um dom que é muito espiritual, que manifesta muito sobrenatural. Mas na verdade o dom, quando se trata de dom, só de você nascer isso já é um dom. A vida é um dom de Deus. O sol é um dom de Deus.